Paz do Senhor a todos. Mais uma semana, né? Que Deus nos concede. Glória seja dada ao nome dele. Vamos para mais uma aula. Vamos usar essa revista aqui, ó. Vamos falar sobre a construção do tabernáculo. Eu vou procurar ser o mais breve possível, tá bom? Para que não fique cansativo. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou cansada. Eu tô com dificuldade para respirar. Como eu já falei para vocês, eu tenho asma. O remédio acabou ontem, mas daqui a pouco eu tô indo buscar. Assim que terminar a aula aqui, eu vou fazer isso, mas vai dar certo. Vamos lá. Deus manda construir o tabernáculo, né, uma tenda, para adoração a Ele. Êxodo 25:8 diz o seguinte: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E era literalmente no meio mesmo, tá? O tabernáculo ficava ali no meio e as tribos em volta. É, era um meio de mostrar que Deus ele estava no meio do seu povo, tá bom? Deus ele projetou tudo, tá certo? O autor ele usa um título aqui chamado Parceria de Deus com o seu povo. Deus ele gosta de fazer parcerias, né, com o seu povo. E aqui ele fez essa parceria, ele projetou tudo. Ele organizou tudo, calculou tudo e escolheu os materiais que seriam usados e a mão de obra que seria usada também para a construção desse tabernáculo. Quer ver dois outros exemplos de parceria de Deus com a humanidade? Em Gênesis capítulo 2, quando ele manda Adão dar nome aos animais. Vamos ler aqui bem rapidinho? Gênesis capítulo 2 e versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Isso aqui é uma parceria de Deus, né? Deus, ele gosta de fazer essas parcerias. Vamos ver uma outra também? Foi quando ia ter o dilúvio. Gênesis capítulo 6, se eu não me engano. Isso. Capítulo 6, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus, ele faz um projeto, né, de uma arca e ele fala para Noé ele construir essa arca para ser salvação para ele e para sua família. Ou seja, a parceria de Deus com a humanidade, com o seu povo, com a sua criação. E nos dias de hoje não é diferente. Deus, ele faz da mesma forma. Vamos continuar aqui. Para que um projeto ele seja realizado, é necessário três coisas bem básicas: a mão de obra, os recursos e os materiais. Vamos lá. Deus, ele projetou tudo, entregou o projeto todo pronto. Já é mais da metade do serviço feito. Deus escolheu quem ia executar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa escolha. Deus escolheu quem ia executar esse serviço. E aí agora nós precisamos do quê? Do recurso. Também vamos falar sobre esse assunto de recursos. Eu sei que muita gente não gosta, mas é necessário. E os materiais, claro. Então vamos lá. Deus escolhe, e vamos ver a escolha de Deus aqui. Vou usar o texto que está aqui na revista porque é bem claro, tá bom? Êxodo capítulo 31, versículo 2 ao 5. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Gente, eu acho que só isso aqui já daria uma aula de muitas horas.
essa escolha, tá bom? Então vamos falar sobre isso. Qual o critério que Deus usa para escolher? Ora, se é Deus quem capacita, é Deus quem enche do Espírito Santo para fazer com excelência. Então, por que não qualquer um? Vamos lá. Nós, seres humanos, temos habilidades naturais. Uns têm habilidades para ensinar, outros para escrever, outros para produzir coisas de madeira e trabalhar com ferro e trabalhar com bronze. Habilidades naturais. Tem pessoas que têm habilidades para costurar, que nunca fizeram um curso na vida e conseguem fazer isso com excelência. E o que dizer dos médicos que vieram lá da antiguidade, que eram chamados de curandeiros, que ensinou eles a fazerem alguma coisa, né? Hoje nós temos faculdades e escolas, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, mas é qualquer um que pode fazer? Não. Se não tiver habilidade, você pode estudar o quanto for, que você não vai conseguir fazer. Porque aquilo ali não é sua habilidade. Embora tenham pessoas que têm muitas habilidades, tá certo? Tem pessoas que têm habilidades em várias áreas, pode fazer várias coisas. E aí a gente entra na parábola dos talentos, que a um ele deu um, a outra ele deu dois e a outra ele deu cinco, conforme a capacidade que cada um tinha de administrar. Quem tinha um, enterrou por medo. Quem tinha dois ganhou mais dois, ficou com 4. Quem tinha 5 ganhou mais 5, ficou com 10. Depois, no fim, ele ainda pegou aquele que estava enterrado e deu a quem tinha 10. E aí ficou com 11. Mesma forma somos nós. Eu, particularmente, eu tenho algumas habilidades em artesanato, por exemplo, né? Sei fazer trabalhos com artesanato e para ensinar também algumas coisinhas. Vocês vão aí procurando as habilidades de vocês. E aí, dentro das habilidades que nós temos, Deus, ele nos reveste, ó, e o enchi do Espírito Santo. Deus nos enche, tá certo? Da sua presença, para que nós possamos executar com excelência aquilo que ele coloca nas nossas mãos, tá bom? Então, todos os líderes, eles precisam ficar atentos às habilidades dos seus liderados. Para quê? Para aperfeiçoar. Vamos lá. Você pega uma ferramenta boa. Nossa, ferramenta excelente. Bota essa ferramenta para fazer um trabalho que não é pertencente a ela. Além de você não conseguir excelência no trabalho, você ainda vai destruir a ferramenta. Então temos que ter muito cuidado. Deus, em sua infinita sabedoria, nos ensina em sua palavra. Tanto lá em 1 Coríntios 12, quanto também em Romanos, capítulo 12, versículo do 3 ao 8. E esse eu quero ler com vocês. Prestem atenção. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. O apóstolo Paulo falando, pela graça que recebeu, está nos advertindo. Então, a advertência é para mim, para todos nós. Preste atenção. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em suas autoavaliações, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ou seja, se eu não tenho capacidade para fazer uma coisa, se eu não tenho habilidade, se eu não tenho jeito, então, meu amigo, não faça. Você não é obrigado a saber tudo, não. Você não é obrigado a fazer tudo, não. E aí o apóstolo Paulo diz, seja honesto na sua autoavaliação. Não, olhe,
Não tem aquele ditado que diz que quem não tem cão caça com gato, né? Mas é quando não tem. Se não tem, Deus ele dá graça para que seja executado. Mas se tem, não, você tem que pegar o que tem. Então nós temos que ser verdadeiros na nossa autoavaliação. O apóstolo Paulo está aqui nos advertindo. Você sabe fazer isso aqui? Olha, eu até sei, mas eu não tenho prática, né? Não tenho habilidade porque eu não estou praticando, mas se eu praticar, vai dar certo. Nada de, ai, não sei, pela misericórdia de Deus eu faço. Falsa modéstia é pecado, tá certo? Se você faz, e se você não faz, você não faz. Então seja sincero, seja honesto, o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, eu até sei fazer, faço. Se eu praticar, eu vou conseguir ter habilidade. Não tenho habilidade porque eu estou sem praticar. Agora, se você não faz, não sei. Já até tentei, mas não consegui. Não dá certo. Tem que ver com outra pessoa. Sejam honestos, tá certo? Na sua autoavaliação. Gente, eu amo a palavra de Deus porque ela é perfeita. Vamos continuar aqui. Tô dizendo a vocês que só isso aqui já dá assunto para uma aula inteira. Mas vamos tentar correr. E a respiração não ajuda. Vamos lá. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, tá bom? Cada membro tem sua função, gente. Não é tudo fazendo todas as coisas, não. Cada um na sua função direitinho, como a engrenagem lá, ó, que tem como é que se fala? Aquelas rodelinhas lá, que eu esqueci o nome agora, tudo encaixadinha, cada uma no seu tamanho, cada uma no seu lugar, faz com que as coisas funcionem. Vamos lá. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Escutou isso aqui? Se for contribuir, faça isso com generosidade. Daqui a pouco a gente vai entrar isso aqui na questão dos recursos, tá certo? Dê com generosidade. Se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. E antes disso tinha outro. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Todo líder precisa observar com cuidado os dons e talentos dos seus liderados, as habilidades dos seus liderados. Por favor, nós que somos líderes precisamos observar cada talento, cada dom, cada habilidade. Para quê? Para podermos ajudar essa pessoa a avançar, crescer, tá bom? Porque se a pessoa tem um dom específico e você não consegue perceber para trabalhar aquele dom, aquela pessoa ela vai ficar ali sem utilidade. E Deus não dá dons e talentos a ninguém para ficar simplesmente ali de forma inútil, não, gente. E quem é líder tem que ter esse entendimento, tá certo? Prestem atenção. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Falamos sobre a questão da escolha, né? Cada um é escolhido de acordo com a sua capacidade de administrar cada coisa e Deus enche do Espírito Santo para que essas habilidades elas sejam intensificadas, tá certo? Para que possamos exercer a obra com excelência. Isso garante que ela seja exercida com excelência? Não. Porque lembra da parceria? Deus e povo, Deus e homem, né? Nós precisamos entender que ser escolhido por Deus,
receber de Deus dons específicos para finalidades específicas é uma honra, tá certo? É ser glorificado com Ele, é ser abençoado, é um privilégio. Um privilégio que dá muitas vezes vontade de desistir por conta das perseguições, mas é um privilégio, tá certo? É receber de Deus coisas desse tipo, não tem como explicar, é privilégio. Vamos lá. Falamos sobre essa escolha e quem foi que ele escolhe para executar essa tarefa. Vamos ler aqui. Tá aqui na nossa... nós lemos aqui, né? Vamos ler aqui o que o autor escreveu. Bezalel e Aholiabe, tá certo? Eles foram chamados. A gente vê... Vamos ler o versículo 6? Eis que eu tenho posto com ele... Nós lemos aqui que ele tinha escolhido Bezalel, né? E agora a escolha de Aholiabe. Nome difícil. Eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Ó, tá vendo? Deus intensificando, para que façam tudo o que tenho ordenado. Eu vou ler de novo. Tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Ou seja, a habilidade já existe, tá entendendo? E Deus, ele vem derramando do seu espírito para intensificar tudo isso. Mas é necessário que nós venhamos buscar. Nós vamos nos esforçar, nos dedicar e entender, como eu já falei, que isso é um privilégio, tá certo? Para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Aí, a partir daí, ele começa a dizer o que é para eles fazerem. Olha que coisa interessante. Deus dá a capacidade, dá ali, né? Intensifica, coloca o seu espírito mais para fazer conforme tudo aquilo que ele ordena. Não é para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu acho que tem que ser. É do jeito que Deus determinar. Isso é uma coisa muito séria. Muito, muito, muito séria, muito importante. Porque nós que somos seres humanos, né? Nós temos essa ideia. Vamos supor, eu fui escolhido do Senhor. Então, Deus está comigo e eu vou fazer porque Deus me escolheu. Não. Ser escolhido implica em muitas responsabilidades, tá certo? Ter o nome de Deus sobre as nossas vidas é coisa muito séria. Quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito, isso dá problemas. Isso traz confusão. Então, não é assim que funciona. Deus, ele diz que escolheu, encheu do seu espírito para fazer conforme tudo que ele tem, o quê? Ordenado. No versículo 7 ele diz, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda. E aí ele continua falando, né? A mesa com seus utensílios, castiçal puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e pia com sua base. Gente, Deus é muito maravilhoso. Deus é muito perfeito em tudo o que ele faz. Então, assim, ele nos ensina e nós precisamos ter essa disposição para aprender. Então, mão de obra, né? É uma das coisas que nós precisamos para executar algumas coisas. E quando se trata de tarefas específicas, nós precisamos ter esse cuidado. Isso em tudo. Vamos falar de uma construção, por exemplo?
Você vai fazer uma construção. Você vai colocar um engenheiro no lugar do servente ou o servente no lugar do arquiteto? Não. Você vai colocar cada profissional que tem habilidade para fazer cada coisa para que a construção seja bem feita e tudo vá bem. Às vezes é necessário improvisar, né? Aquela questão do quem não tem cão caça com gato, mas são os improvisos que não interferem na questão geral. Mas enfim, é isso. Agora vamos para o polêmico assunto dos recursos, porque pense numa coisa que se dá trabalho é falar sobre dinheiro. Vamos lá. Nós precisamos de recursos todas as vezes que vamos executar alguma obra. Nessa questão aqui, o povo precisava contribuir. Antigamente, Deus ordenava, né, que fosse assim, e pela sua palavra nos dias de hoje também. Só que as finalidades são de acordo com o tempo e com a necessidade. Como assim, Fabiana? Vou te explicar. Por exemplo, aqui eles precisavam de recursos para construir o tabernáculo. E quem é que ia dar esse recurso? O próprio povo. E deram tanto que sobrou, viu? Eles foram tão generosos, eles contribuíram com alegria, de modo que sobrou. E nós temos que ser assim também. Mas eu não vou dar meu dinheiro a ninguém. Não sou obrigado, o dinheiro é meu. Mas não é para dar aos outros, é para Deus. Mas Deus não precisa do meu dinheiro. Ele também não precisa da tua oração, não precisa do teu louvor, não precisa de nada que venha de você. Ele não precisa que você esteja diante dele. Ele te fez, não foi você que fez ele? Deus não precisa de nada que venha de mim. Nada. Nem do meu dinheiro, nem da minha presença, nem da minha oração, nem da minha pregação, nem do meu ensino, nem do meu louvor. Ele não precisa de mim para nada. Ele tem anjos que o adoram de forma perfeita, dia e noite, que dizem que ele é santo. Ele tem nas suas mãos todo o poder, ele governa o mundo inteiro. Você acha que ele precisa de alguma coisa que vem de nós? Só que tudo que tem na terra precisa de manutenção. E quando nós estamos ofertando a Deus, não estamos dando para receber. Estamos dando porque já recebemos. Deus é bom conosco, ele já tem feito grandes coisas por nós e por isso nós vamos lá e ofertamos. Lembra do vídeo que eu gravei sobre a oferta pacífica? Eu não sei se eu postei já aqui para vocês, mas eu acho que eu postei já. É sobre a oferta pacífica? Então, a oferta de ações de graça, ela era oferecida por tudo que o Senhor já fez. Então, quando nós contribuímos para a obra de Deus, nós estamos fazendo isso por causa do que Deus já fez por nós, não pelo que Ele vai fazer. Ah, mas eu vou pegar aquilo que é meu e vou entregar e a pessoa vai fazer o que quer. Aí já não é problema nosso, porque você não deu à pessoa, você deu a Deus. Então, isso é tão sério, vocês não têm noção do quanto isso é sério. Porque se eu peguei aquilo que Deus me deu, tá certo? E devolvi um pouco para Ele, e aí a outra pessoa se acha no direito de fazer o que quer e bem tem vontade, ela não está fazendo com o que é meu. Ela está fazendo com o que é de Deus. Gente, Deus é Deus terrível. Deus é amor, mas Ele é fogo que consome. Então, pegar aquilo que é de Deus e fazer o que quer e bem tem vontade, meu amigo, terrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então, eu preciso ter essa consciência que o que eu entrego, não entrego para as pessoas, eu entrego para Deus. Então, Deus ali está recebendo. Agora, isso tem que ser feito com todo o amor. Eu vou ler um trecho aqui que o autor escreveu na lição e eu achei muito interessante. A oferta foi um plano de Deus para sustento da sua obra. No Antigo Testamento, há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecessem essa verdade. Aqui não há o estímulo para se negociar oferta e bênção, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos
generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais, jamais por coação. Deus, ele não recebe a nossa oferta se ela for dada simplesmente por cumprir alguma coisa, uma ordem de alguém, ou porque alguém foi coagido e entregou lá, tipo uma obrigação. Deus não recebe. Certa época do Antigo Testamento, isso é algo muito triste e muito doloroso. Deus, ele chega e ele diz: não quero nada que venha de vocês. Não quero seu louvor. Não quero suas orações. Suas orações estão podres diante de mim. Não quero as suas ofertas. Não quero os seus holocaustos. Comam os seus animais, aproveitem a carne, façam o que vocês quiserem. Eu não quero nada de vocês. Porque a única coisa que eu pedi a vocês foi que vocês me amassem, me honrassem, meditassem na minha lei, cumprissem os meus mandamentos. E vocês não fizeram isso. Muito pelo contrário. Traíram, né, a Deus, se colocando diante de outros deuses. Então, imaginem que coisa triste. Para pensar se Deus chega e diz: não quero ouvir tua voz, não quero o teu louvor, não quero a tua oração, não quero nada que vem de você. Misericórdia, Deus que me livre. É melhor nem viver, porque se vivemos para Ele e Ele diz que não quer nem sequer nos ouvir, imagina só, que coisa triste. Então, que alegria que é para nós, meus irmãos, poder saber que estamos ofertando algo ao Senhor e que Ele se agrada de nós. Tive que mudar de lugar, gente, porque o celular estava descarregando, eu não tinha visto. Mas vamos lá, continuar. Nós podemos dizer o seguinte: mas o que eu tenho é tão pouco. Não tem quase nada, tem, sabe, uns trocadinhos. O que eu ganho tá muito pouco. Mas não é sobre valor. Vocês lembram da oferta da viuvinha? Quando Jesus ele fala assim, olha, aquela mulher ali ofertou mais que todo mundo. E as pessoas não entendem. Aí Jesus diz, é porque eles ofertaram do que estava sobrando. Ela não, ela deu aquilo que tinha. Não é sobre a quantidade do que dá, tá certo? Não é sobre valores. É sobre aquilo que você faz de todo o teu coração. Então, para Jesus aceitar, eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Não é isso. É o amor com que você faz. Eu estou ofertando, Jesus, a ti com todo o meu amor. Isso aqui é parte do meu culto, da homenagem que eu estou fazendo a ti por tudo que o Senhor já me deu. Então, eu estou ofertando para a tua casa, para a manutenção da tua casa. Se não for assim, não adianta contribuir. Não adianta você contribuir porque alguém disse que você tem que contribuir, porque alguém disse que é tua obrigação. Não, não é. Tem que ser algo voluntário, tá certo? Olha, aqui o autor escreve assim, ó. Portanto, na Igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o seu coração e, constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte de Deus. Ou seja, a partir do momento que eu agradeço a Deus por tudo que Ele me fez, contribuindo com as minhas ofertas, com o meu louvor, com a minha gratidão a Deus através da minha presença. A minha presença é uma oferta a Deus. Vocês sabiam disso? Que quando nós nos apresentamos diante dele para o cultuar, nós estamos ofertando a ele. Eu falei até disso no outro vídeo, tá certo? É necessário que haja essa fidelidade ao nosso Senhor em todos os aspectos. Não é para fazer porque alguém está vendo, não é para fazer porque alguém disse que você tem que fazer, não é para fazer porque você quer receber. É para fazer em gratidão pelo que você já recebeu. Essa é a oferta que o Senhor recebe. E aí, para onde vai todos esses recursos? Vai para tudo aquilo que é necessário, gente.
Ó, nós vamos a um templo, lá tem as cadeiras, dependendo do valor que entra, quanto mais recursos tem, mais ficam os bancos e cadeiras confortáveis, né? Ar-condicionado, que a maioria já tem, alguns ventiladores, né? Mas tem reparos para fazer, tem limpeza, tem água que a gente toma, é tanta coisa. E tudo isso precisa de recursos e somos nós quem temos que fazer, né, isso. Na antiguidade, como eu falei para vocês, a tribo de Levi, eu até falei isso no outro vídeo, a tribo de Levi, ela vivia totalmente, era a tribo escolhida para cuidar do tabernáculo, eles viviam totalmente das ofertas que as outras tribos davam. Já na nova aliança, isso mudou, né? Todos os recursos que vinham era para manutenção de tudo que se era necessário, claro, como é nos dias de hoje, mas também para as necessidades daqueles que mais precisavam, porque naquela época muita gente que vinha para Cristo não tinha nada. Então, os que eram mais ricos, tinham mais posses, eles pegavam aquilo que tinha e eles vendiam, pegavam dinheiro, entregavam aos apóstolos, e os apóstolos, com toda a sabedoria do céu, dividiam conforme a necessidade de cada um. Né? Era dado a cada um para que a ninguém faltasse coisa alguma. Olha que coisa linda, né? Que desprendimento, que cristianismo, que cristianismo. Que Deus nos ajude nos dias de hoje a sermos melhores, porque sinceramente, cada dia que passa, somos mais egoístas. Mas que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, né? E vamos lá. E aí vem a questão dos materiais, né? Tendo o recurso, a gente consegue materiais para poder fazer todas as coisas. E no caso do tabernáculo, tudo era fabricado da maneira que Deus determinou. Não é porque, voltando, ó, repetindo para vocês, não é porque temos o dom de Deus, a habilidade e somos cheios do Espírito Santo para executar com excelência que vamos querer fazer do nosso jeito, não. É tudo conforme Deus determinou. É tudo conforme Deus disse que tinha que ser, com cada ferramenta sendo usada no seu devido lugar para que não haja o quê? Problema, tá certo? Para que não haja erro. Eu quero finalizar aqui esse vídeo lendo para vocês algo que o autor escreveu aqui e eu achei muito feliz. Eu achei que ele foi muito feliz nessas palavras, porque nós que somos líderes, nós precisamos muito entender isso, para que a engrenagem ela funcione de forma perfeita. Olha só o que ele diz. Isso aqui ele está falando sobre igreja, mas nós podemos levar para todas as áreas da nossa vida. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades específicas. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação de texto e da retórica. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar obras específicas são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Amém. Deus abençoe a todos. Que eu, com as minhas falhas, os meus defeitos e as minhas fraquezas e também imperfeições, possa ter trazido para vocês da melhor forma, com melhor entendimento, né? Aquilo que Deus tem colocado em meu coração. E o que vocês tiverem a acrescentar, fiquem à vontade, porque estamos aqui para aprender
uns com os outros. Eita! Tudo isso, claro, à luz da Bíblia, de acordo com aquilo que Deus tem nos capacitado. Fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus quiser. Vou escolher um tema. Talvez eu faça esse sobre a caminhada do Egito ou não. Vamos lá, ver o que Deus tem preparado para nós. Que fiquem todos na paz.